a nossa live tem um tema muito especial, que é sobre pensar com clareza. É vital para a nossa emoção. Então, para termos uma liberdade emocional, é muito importante que nós pensamos com clareza. Se a gente não pensar com clareza, nós não teremos uma liberdade emocional. Então, é sempre bom me ajeitar aqui antes de começar, antes de falar boa noite aqui, vou me ajeitar, porque nós estávamos aqui todos tranquilos e à vontade, né? Para começar falando ali do calor, da temperatura de verão em pleno inverno, não é nem temperatura de primavera, é temperatura de verão em pleno inverno. Mas agora vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é pensar com clareza é vital para a nossa liberdade emocional. Então, o que é uma liberdade emocional? O que acontece na nossa mente? Como que nós podemos conversar de uma maneira e pensar de uma maneira clara, construir identidade com clareza, com liberdade. É sobre isso que nós vamos falar. Então, nós vamos falar de como que a mente recebe um fato pequeno acontecendo na nossa vida e como que esse acontecimento pequeno pode, em pouco tempo, se transformar numa coisa gigantesca, enorme e que não tem absolutamente nada a ver com o fato, com a realidade das coisas. Às vezes, uma pessoa não responde uma pequena mensagem. Nós mandamos uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp do tipo assim, bom dia, como é que vai? Ou então aqueles GIFs, ou então uma mensagem estruturada. Eu gosto de fazer uma mensagem estruturada, eu acordo de manhã e penso em alguma coisa do tipo harmonia, paz, eu penso em alguma coisa, construo algumas frases, faço ali uma mensagem de bom dia e mando para um monte de pessoas. Mas eu não vou ficar aguardando, esperando que esta pessoa devolva a mensagem, que ela pense da mesma maneira que eu penso, que ela vá construir alguma coisa. Muitas vezes ela nem vai construir, muitas vezes ela nem vai responder, muitas vezes ela vai mandar um outro GIF, ou vai mandar uma mensagenzinha, um coraçãozinho, um emoji. Mas às vezes a gente manda uma mensagem e a pessoa não responde. A pessoa não devolve uma resposta para nós. E a nossa mente, através da dedução, através da autoconclusão, começa a pensar algo assim: ela está me evitando, eu fiz alguma coisa errada, eu não sou importante, ninguém gosta de mim, ninguém se importa, estão indiferentes. Percebe que a mensagem não respondida é uma coisa pequena. É uma coisa que não tem nem significância, não tem importância alguma. Você mandou um bom dia ou você perguntou alguma coisa e a outra pessoa não respondeu, mas toda aquela estrutura que você está vivendo é uma coisa que você está criando, não tem nada a ver com a realidade. Você está construindo na sua mente. Por isso que Augusto Cury diz que a nossa mente mente muito. Por que ela diz que a nossa mente mente muito?
Porque nós vamos construir essas identidades, essas conclusões, essas deduções e teremos certeza que é verdade. Não, você não está entendendo. A pessoa realmente não gosta de mim. Você perguntou para a pessoa se a pessoa não gosta de você? Não, mas eu não preciso nem perguntar. Eu mandei bom dia, ela não respondeu. Ela não ligou, ela não se importou comigo. Como assim não se importou com você? E se essa pessoa estiver ocupada? Suponhamos que qualquer um de vós tenha mandado uma mensagem de bom dia para mim. Mas suponhamos que neste dia que você resolveu dizer bom dia para a Sônia Divine, é um dia que o primeiro paciente está desandado, ele está sofrendo, ele está angustiado, ele está em choro, e como Sônia Divine tem o procedimento de Lacan, a sessão só termina quando o paciente estiver bem, ela não vai responder o seu bom dia de volta. Ela sequer vai ver. E aí vai pensar. Entende o que eu estou construindo? Eu estou construindo que nós pensamos isso do filho, do marido, do amigo, do vizinho, do professor, da esposa, do marido. E aquela pessoa não está interessado, não me ama mais. Sabe, eu cheguei a uma conclusão de que você não me ama mais. Por quê? Porque eu te falei bom dia e você não respondeu. Mas às vezes a pessoa está dizendo o amor para você de forma muito diferente. Em vez de ela dizer eu te amo, ela está sendo gentil, ela está sendo carinhosa, ela está fazendo um alimento, está resolvendo um problema, está te evitando uma dificuldade na sua vida. Mas a nossa mente está criando deduções diferentes. A mensagem não foi respondida. Somente isto, a mensagem não foi respondida. Todo o restante são deduções da sua mente e conclusões apressadas. Quantas vezes você já sofreu por uma coisa que imaginou antes de saber o que realmente havia acontecido? Quem de nós nunca sofreu por causa disso? E quem de nós nunca tomou decisões precipitadas por causa disso? Eu falei da mensagem, mas nós temos outras situações. Um chefe chama uma pessoa para conversar. Antes mesmo de entrar na sala, ela pensa assim: vou ser mandada embora. E o coração acelera, as mãos começam a suar, ela perde o sono, descobre depois que era apenas uma mudança de tarefa, ou que seria promovida. Por que ela pensou tantas coisas negativas? Por que nossa mente leva sempre para o negativo e não para o positivo? O sofrimento foi verdadeiro, aquela pessoa sofreu. A ameaça, porém, não era real. Quantas vezes nós passamos por isso? A pessoa sofre a possibilidade que a mente transformou como uma certeza. Essa pessoa não tem liberdade emocional, porque lembra-se sempre do que eu falo. Nós não podemos controlar as nossas emoções.
Porque elas são inconscientes e elas vêm, elas saem lá do consciente. Gente, pelo amor de Deus, não me faça pergunta, sai do inconsciente de onde? Onde é que está esse inconsciente? Que isso ainda não existe a resposta, tá? Ok? O inconsciente está, o nosso inconsciente é aquilo que a nossa psique é. Então, a nossa psique é constituída desse inconsciente. Ok. O nosso inconsciente manda. Só que você sofreu por uma coisa que não era real. Você transformou no consciente uma fantasia em realidade. Isso não é liberdade emocional. Essas emoções, elas vêm porque o inconsciente vai trabalhar com emoções. O inconsciente elabora, manda para o pré-consciente, o pré-consciente joga no consciente. Agora, a resposta nós podemos controlar. A resposta nós temos como agir. Por quê? Porque a resposta está no nosso consciente. Se a resposta está no nosso consciente, nós podemos controlar. Concorda? Que eu tenho uma ação, eu posso pensar o bem ou posso pensar o mal. Depende de mim, não depende do outro. Então, a possibilidade, o pensamento, o sofrimento ali nesse meu exemplo, ele é real. Mas por que eu não pensei assim, nossa, o meu chefe quer falar comigo, será que eu vou ter aquela promoção? Por que eu pensei que seria mandado embora? Isso tem outras explicações que eu posso trazer depois. Isso tem a ver com os nossos antepassados, isso tem a ver com as nossas épocas lá na caverna. Os nossos antepassados lá no mundo primitivo. Eles precisavam ter uma atenção redobrada para não morrer. Porque o perigo era real e era presente. Mas isso não é hoje. Pensar com clareza não significa ser frio. Não significa ser somente racional e nada de emocional. Pensar com clareza não significa que você vai deixar de sentir, que você vai deixar de ter sentimentos. Significa que você aprende a perguntar. Significa que você aprende a se ouvir, se escutar. Por que eu estou pensando isto? O que aconteceu de verdade? Qual é o fato nessa história? E por que eu estou supondo isto ou aquilo? Por que eu estou construindo essas deduções? O que eu estou sentindo? O que eu posso fazer agora? Viu a diferença? Aconteceu um fato, aconteceu uma coisa e eu pergunto, o que é que aconteceu de fato? Qual é a realidade do fato? O que eu estou supondo? O que eu estou sentindo? O que eu posso fazer? Quando eu faço isso, eu vou ter uma liberdade emocional. Porque entre o acontecimento e a reação existe um pequeno espaço. E é nesse espaço que podemos recuperar o nosso poder de escolha. É nesse espaço que eu vou dar a resposta correta. É nesse espaço que eu tenho controle das minhas emoções. É pequeno? É pequeno. Tem coisas que nós não podemos controlar? É claro que tem coisas que nós não podemos controlar. Você está indo por uma estrada e acontece um acidente. Você não pode controlar o susto, você não pode controlar o medo, você não pode controlar a angústia e você não vai poder controlar o alívio de ter sido isento de fazer parte daquele acidente. E isso tudo acontece em segundos, em minutos. E você fica feliz. É uma ironia, mas verdadeira. Ufa!
escapei do acidente. E atrás de você tem outras pessoas que não escaparam. Mas tem coisas que nós podemos sim ter controle em pensar, em agir. Por isso que epíteto, lembra, nós estamos fazendo palestra, nós estamos quase encerrando. Eu escolhi as melhores mensagens do livro Arte de Viver, de Epíteto, e coloquei esse olhar psicanalítico hoje. Tem quase 2000 anos a existência do epíteto. E eu coloquei esse olhar psicanalítico hoje. Mas a gente pode pensar. Eu não fiz todas as mensagens do livro, porque tem algumas mensagens, não que não caberia no olhar psicanalítico, mas que seria algo repetitiva naquilo que nós já falamos. Nós estamos quase encerrando, talvez tem 2 ou 3 mensagens ainda, e aí nós vamos mudar para a cênica, conforme nós combinamos a arte de ser feliz, da alma, a liberdade da alma. Então, novamente, eu vou pegar um filósofo antigo e vou pôr o olhar psicanalítico hoje. E nesse fato aqui, Epíteto está dizendo da importância de pensarmos com clareza. E ele diz que ter mais não é valer mais. Interessante ele dizer que ter mais não é valer mais. Porque quando ele fala que nós precisamos pensar, que nós precisamos agir em vez de reagir, nós vamos pensar no potencial da nossa psique, nós vamos pensar no potencial que da alma. Então, quando eu falo o primeiro potencial da alma, é a mesma coisa de eu falar o primeiro potencial da psique. Qual é o potencial da psique? Pensar, sentir e agir. Qual é o potencial da alma? Pensar, sentir e agir. O Epíteto está dizendo para nós? Que pensar com clareza é importante, é vital para a nossa clareza emocional. Porque quando uma pessoa fala melhor, ela pode ser convincente ou ter mais estudo, mas não prova caráter. Então, aqui, ter mais não é valer mais. É a mesma mensagem. Então, no que nós temos que pensar? Que ele traz um texto onde ele diz que possuir bens não significa que essa pessoa é melhor do que aquela outra que não possui. Olha que clareza! Olha que liberdade emocional. Eu posso estar diante de uma pessoa que tem muitos bens e eu não ter bem nenhum, bens materiais, e nós termos o mesmo potencial de clareza. Ou aquela pessoa que tem menos ter mais potencial de clareza emocional do que aquela pessoa que tem mais. Porque possuir é uma questão material. Liberdade emocional é abstrata. É poder e é riqueza da psique, é poder e é riqueza do potencial da pessoa. Então, quando nós falamos de caráter, quando nós falamos de bondade, nós estamos falando de morais humanos, de valor humano. Nós não estamos falando de bens materiais. E essa mensagem do Epíteto, quando ele diz que nós temos que pensar com clareza, ele vai buscar esse tesouro físico. Aquele que possui, mas não tem clareza, aquele que não possui, mas tem clareza, e aquele que não possui e não tem clareza. Porque a vida deu certo
mas a vida também pode dar errado. E quando nós fazemos deduções, só para ela dá certo, só para ele acontecem as coisas. Na minha vida tudo dá errado, na minha vida nada acontece. Nós estamos fazendo essas deduções. Nós estamos concluindo que o outro é inteligente, nós não. E nós não podemos nos comparar e usar como parâmetro com outra pessoa. Quando nós fazemos comparações, nós vamos ver coisas. E nós vamos ver coisas materiais. Nós não vamos ver valores, valores éticos e morais. E é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que analisar. Quando eu faço uma comparação, essa comparação vai mostrar as diferenças da vida material. E ela vai medir essa diferença, ela vai pegar uma coisa pequena para fazer uma medida. E a vida da pessoa não é medida por aquela coisa. Eu não posso pegar essa caneca e medir a minha vida inteira por causa dessa caneca. Eu não posso pegar uma coisa simples e medir a vida da pessoa. Ter menos dinheiro não é ser menor. Ter menos estudo não é ser menos digno. Estar triste não é ser fraco. Precisar de ajuda não é ser incapaz. A dificuldade é apenas uma parte da vida. Ela não é a identidade completa da vida de ninguém. E é isso que nós precisamos entender. E Epíteto nos ajuda a fazer uma separação aqui. Uma coisa é o que existe, outra coisa é o julgamento que nós fazemos sobre o que existe. Mas, quase 2000 anos, Epíteto dizendo: uma coisa é o que existe, outra coisa é eu julgar o que existe. Tem outras pessoas que falaram sobre isso, existe outros filósofos e outros profetas, se nós quisermos falarmos disto, que fala disto. E nós continuamos fazendo a mesma coisa, ou seja, pautando a nossa vida pela comparação com a vida do outro. Meu trabalho foi corrigido, é um fato. Meu chefe acha que eu sou incapaz. Pode ser a minha interpretação. Eu sou incapaz é uma condenação. Então, muitas vezes eu coloco a própria vida na mão do outro porque eu deduzi não baseado em fatos, mas baseado nas deduções, nas conclusões que a minha mente resolveu seguir. E se eu tenho o hábito de só pensar negativo, se eu tenho o hábito de fazer comparações e dou hipervalor para valores para outras pessoas e dou praticamente nada ou nenhum valor para a minha pessoa, sempre a outra pessoa saberá mais, será mais inteligente e será melhor do que eu. Então, quando o Epíteto fala que a dificuldade é uma parte da vida, mas ela não é identidade, ela não completa ninguém, ele foi muito feliz nessa explicação. Porque em poucos segundos eu posso transformar a minha vida num inferno e ainda eu posso achar que foi o outro que transformou a minha vida no inferno. Pensar com clareza é impedir que um acontecimento pequeno se transforme numa definição total de quem nós somos. Então, nós precisamos compreender
que uma coisa pequena, um pequeno acontecimento não pode ser o móvel principal da minha vida. Quando nós pegamos o passado e falamos do passado dentro do presente, nós vamos criar conflitos. Quando nós pegamos o futuro que ainda não aconteceu e jogamos ele no presente ou no passado, nós vamos criar conflitos. E quando nós estamos fora de fase, em vez de permanecermos no presente, ou estamos no passado, ou estamos no futuro, nós estamos em conflitos. Quando nós estamos em conflito, muitas vezes nós reagimos aos acontecimentos, reagimos ao que já vivemos, em vez de agirmos. Em vez de termos forças, em vez de termos uma liberdade emocional, nós estamos aprisionados na gaiola da comparação, estamos aprisionados nas gaiolas das dores, nós estamos aprisionados na angústia daquilo que somos, ou estamos aprisionados no sofrimento que criamos. Então, uma pessoa que sofreu abandono pode sentir medo quando alguém demora para responder. Uma pessoa que foi muito criticada na infância pode ouvir uma orientação simples como se fosse uma humilhação, mas ela tem a possibilidade de trabalhar isto. Isso não significa que essa pessoa está inventando dor. Essa dor desta pessoa é real. E isso diminui a nossa capacidade ou impede a nossa capacidade de ficar julgando. Ai, aquela pessoa é tão exagerada. Um furinho, ela é dramática. Caiu um pingo de água no chão e ela transforma num sofrimento atroz. Nós temos que pensar. Freud nos chama a atenção nesse aspecto dos traumas que nós sofremos na infância, nós podemos levar para a vida adulta. Uma pessoa que tem medo de coisas, de bichos, de insetos insignificantes, por que essa pessoa tem medo de uma lagartixa? Lagartixa. Para minha sobrinha, uma lagartixa é um jacaré crocodilo, não é nem, não é nem os jacarés que se tem no Brasil. É um crocodilo australiano, porque ele é o quê? Imenso, 3 vezes maiores do que o que existe no Brasil. E é só uma lagartixa, mas ela tem medo. Não sei por que ela tem medo, mas eu tenho uma paciente que tem medo da mesma coisa, porque enquanto criança foi aprisionada num armário, e o armário estava cheio desses bichos. Então o medo dela é real. Ela era uma criança que não sabia que uma lagartixa é uma coisa inofensiva. Pelo contrário, é até útil e até bom ter na nossa casa, porque come mosca e outros insetos. Mas se a pessoa tem medo dessa coisa, que para você não é nada, você não pode criticar, não pode julgar e não pode comparar. Porque ela teve um trauma. Assim como uma pessoa pode olhar por qualquer coisa, não tem pessoas que têm medo de aranha? Tem um outro paciente que tem pavor de aranha. Eu não posso brincar com o conflito dele. Tem alguma coisa na vida dele que causou esse pavor de aranha.
Mas tem aranhas extremamente perigosas. A aranha marrom, por exemplo. E tem pessoas que têm medo de barata, tem medo de rato, tem medo de qualquer outra coisa, de cobra, de coisa parecida, de escorpião, de caranguejo, de qualquer outra coisa. E tem pessoas que têm medo do outro ser humano. E elas conseguem, ou não conseguem, melhor dizendo, sair, se comunicar, elas são prisioneiras num espaço porque têm medo. E nós não podemos achar que essa dor é inventada, essa dor é real, essa dor tem uma intensidade e essa dor está ligada a uma ferida antiga. Passado não parece dizendo: Olá, eu sou o seu passado. Ele aparece em forma de medo, de raiva, de desconfiança, de vergonha, de necessidade de se defender. E quando uma pessoa tem essa necessidade, quando uma pessoa precisa se defender de alguma coisa, quem somos nós para fazer um julgamento? Nós precisamos reconhecer que a pessoa tem uma dificuldade nisso e que ela precisa de ajuda nisto. Então, nós podemos dizer sim que a situação de uma pessoa pode ter despertado um medo antigo. O medo merece ser ouvido, ele precisa ser ouvido. Mas mesmo que ele precisa ser ouvido, ainda assim não é prova de que a outra pessoa pensa ou deseja daquele jeito. Nós temos mecanismos de defesa e nós podemos nos defender. E a pessoa pode estar se defendendo da sua ação, ou da sua atitude, ou da sua reação. Ai, aquela pessoa foi muito grossa comigo. Será que aquela pessoa é muito grossa porque ela me tratou muito mal? Será que aquela pessoa é grossa ou ela estava se defendendo? Nós precisamos pensar nisso também. Uma pergunta muito simples que pode abrir um caminho é: eu estou tentando não sentir ou não admitir ao enxergar ou não enxergar a realidade em torno de mim? Quando eu penso sobre isso, quando eu vou falar sobre isto, eu vou pensar. Antes de acusar e antes de ter clareza, eu preciso olhar com honestidade para mim mesmo. Pensar com clareza não é se autoacusar. Pensar com clareza não é acusar o outro. Pensar com clareza é olhar dentro de si com honestidade e cuidado. Eu costumo dizer assim, é fazer um inventário sincero de si mesmo. Nós precisamos fazer esse inventário sincero, porque as nossas palavras podem ferir ou organizar-se de uma maneira que fere. Nós não usamos as nossas palavras para só contar as nossas vidas ou as ações das nossas vidas. As palavras, os verbos, elas podem ser escolhidas para organizar a maneira como vivemos e também para organizar a maneira como nós pensamos que o outro vive. E a ação do outro vai ter uma ação na minha vida e a minha ação vai ter uma ação na vida do outro. Então, nós precisamos se entender o que é que nós ainda não respondemos, o que é que nós ignoramos, o que é que nós colocamos uma pedra em cima, do que nós fugimos, do que nós pensamos. Porque quando nós pensamos assim, como nós agimos assim, nós vamos criar essa liberdade emocional e nós vamos ter coragem de dizer: eu cometi um erro. Nós vamos ter coragem de dizer isso. Eu preciso corrigir este erro.
eu cometi um equívoco, eu preciso mudar a minha rota. Porque quando nós queremos mudar de verdade, nós vamos ter coragem, teremos coragem de fazer isto. Freud nos diz que a mudança só vai acontecer na nossa vida quando a dor se torna insuportável. E antes da dor se tornar insuportável, nós não conseguimos mudar, porque nós vamos arrumar uma justificativa, uma comparação e um senão. Um mais, um porém, um todavia. Mas no momento em que ela se torna insuportável, nós vamos dizer: eu preciso corrigir esse equívoco. Eu preciso mudar isso. Eu preciso ir por aqui. Eu preciso ir por ali. E isso é muito importante nas nossas vidas. Porque quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar de forma muito diferente. As palavras que nós usamos como se fossem martelos na nossa vida, sempre, nunca, ninguém, tudo, fracasso, incapaz. Nós ficamos martelando: eu sou incapaz, eu sempre cometo erro, eu nunca consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Isso são martelos que nos levam para baixo. Fecham as nossas histórias antes mesmo da história começar, antes mesmo de você começar a escrever. Nós precisamos, nós falamos coisas do tipo: ninguém me respeita. Você se deu o respeito? Você se respeitou? Ninguém dá valor ao que eu falo. Você dá valor? Porque se nós não começamos em nós, é impossível acontecer com o outro. Se eu não me amo, se eu não me entendo, se eu não tenho uma autoimagem, se eu não tenho uma autoestima, eu não posso exigir que o outro tenha comigo. Porque se nem eu acredito em mim, se nem eu me respeito, se nem eu me amo, como alguém vai fazer isto? Nós queremos que a nossa dor seja diminuída pela ação do outro, e quase sempre a nossa dor, para ser diminuída, depende da nossa ação e não da ação do outro. Depende das coisas que nós estamos pensando e deduzindo. Por isso que este ato, por isso que essa mensagem é: pensar com clareza é vital. Porque quando nós pensamos com clareza, nós libertamos a nossa alma. As palavras não mudam tudo, mas muda o lugar de onde olhamos o problema. E nós precisamos entender que recomeçar não significa atrasar a viagem, significa viajar com certeza. Viajar com segurança. Muitas vezes é necessário parar, pensar, olhar, analisar para recomeçar. Porque se nós não reconhecemos nem nós mesmos, como que o outro vai reconhecer? E nós gostamos de achar que o outro tem inveja, ciúmes, medo, necessidades de aprovação e de desejo de nos controlar. Mas será que não é a nossa sombra falando de nós mesmos essas coisas? O outro me inveja, mas é eu que estou invejando. O outro tem medo, mas sou eu que estou com medo. Porque a nossa sombra vai fazer isto conosco. Nós vamos refletir em nós, nós vamos buscar no outro o que reflete em nós. Quando não reconhecemos os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias sombras, nós podemos enxergá-las apenas nos outros. Então é sempre o outro que é invejoso, é sempre o outro que tem medo, é sempre o outro que precisa, mas na verdade nós estamos falando de nós mesmos.
Uma pessoa que não admite a própria inveja pode chamar o outro de invejoso. A pessoa que não admite que quer controlar pode opinar sobre o controle do outro. A pessoa que é insegura pode interpretar a autonomia do outro como rejeição. Isso não significa que toda crítica é projeção do seu próprio pensamento. Porque sim, gente, não vamos colocar um óculos cor-de-rosa. Existem pessoas agressivas, manipuladoras, desrespeitosas. Mas pensar com clareza também inclui reconhecer o que o outro está fazendo e o que nós estamos fazendo e de que maneira nós estamos fazendo. Além do comportamento do outro, é necessário nós olharmos o nosso próprio comportamento. Porque quando nós acalmamos em nós vamos conseguir pensar com clareza. Vamos pensar com intensidade. No auge da raiva, nós não vamos agir, nós vamos reagir. No auge da raiva, nós não vamos fazer uma coisa correta, nós vamos fazer uma coisa errada. Então, pausar não significa fugir. Pausar é impedir que momentos desorganizados escolham as nossas ações. Quando nós pausamos, nós damos um tempo para a nossa reorganização. E isto não tem preço. Não existe uma maneira melhor de nós pensarmos como nós podemos pensar com clareza. Eu pensei na palavra pare. Pare, a letra P do pare seria por alguns instantes não responde no auge da sua emoção. O P seria pare. Por alguns instantes não responda no auge da emoção. A letra A de pare, acolha o que está sentindo, dê um nome à emoção sem se atacar. A letra R é repare no fato, o que realmente está acontecendo ou aconteceu e qual é a sua suposição. E a letra E, escolha a resposta, a atitude que protege os seus valores e os seus limites. Todas as vezes que nós pensamos dessa maneira, nós vamos agir com mais clareza. A palavra pare pode ser só uma forma de a gente fazer. Pare! Não é o momento de nós agirmos desta maneira. Pensamentos claros, vitais para a nossa vida, microfones abertos para perguntas. E veremos se Sônia Divine está pronta e apta para as respostas. E hoje nós temos a ajuda do nosso querido professor, Microfones abertos, pode perguntarem o que quiserem, que estamos aqui para responder. Carlos, pode falar, Carlos. Sônia, numa situação de conflito, o silêncio é uma resposta dada pelo nosso consciente ou pelo nosso inconsciente? Depende. 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 Tá. Se você escolheu o silêncio, porque qualquer coisa que você fosse falar poderia machucar, poderia ferir, é o consciente. Se você escolheu o silêncio porque está com medo, é o inconsciente. Então, eu não vou não vou responder isto, porque se eu responder isto, eu vou machucar essa pessoa. Eu fiz uma escolha consciente de não machucar. Não vou responder, porque se eu responder,
eu não sei o que eu seria capaz. Se eu não sei do que eu sou capaz, eu estou agindo com o meu inconsciente. Então, sim, depende. Muitas vezes nós escolhemos o silêncio não porque nós não temos a melhor resposta, mas porque nós não sabemos qual a resposta. E se você optar, e se você optar pelo silêncio para não gerar conflito? Então, mas eu não estou gerando conflitos porque gerar conflitos me deixa desconfortável. Eu não estou gerando conflito porque se eu gerar conflitos eu vou perder essa situação. Eu não vou gerar conflitos porque se eu gerar conflitos eu não vou dar conta disso. Porque muitas vezes não gerar conflitos é só uma forma de omissão. E a omissão quase sempre está relacionada ao medo e, em alguns casos, também à covardia. Então, muitas vezes nós ficamos em silêncio, não porque é a melhor resposta, mas é porque nós temos medo. Aí, medo de quê? Depende, veja bem, por que É depende? uma série. Por que depende? Vamos fazer uma coisa hipotética. A minha esposa está falando um monte de besteira. Eu tenho uma vontade enorme de mandar ela a QPP. Mas eu não posso fazer isto, porque se eu fizer isto, ela pode me pôr para fora de casa. Onde que eu vou morar? Então eu fico em silêncio. Não é porque eu sou bonzinho, eu estou em silêncio porque eu vou perder o que eu tenho. Eu estou em silêncio porque ficar em silêncio é confortável e é bom para mim. Então depende. Isso não é pensar com clareza? Não, isso é Não. pensar com medo. Não é pensar com clareza, é pensar com medo. Então tá. Pensar com clareza, Carlos, é colocar o nosso eu numa condição onde ele não deduz. Ele pode agir, ele pode trabalhar, ele pode trocar, ele pode se comunicar, ele pode se calar, sem machucar o seu eu e sem machucar o eu do outro. Pensar com clareza não é omitir o seu eu. Pensar com clareza é ter consciência da sua própria imagem e da sua autoestima. Eu posso pensar com clareza com uma pessoa e eu posso dizer para essa pessoa: pare, você está me ferindo, você está me magoando. O fato de você ser superior ou o fato de você ter autonomia na vida em que nós vivemos não significa que você pode pisar em mim, você está me desrespeitando. Então, eu não tenho condições de bancar aquela casa, eu não tenho condições de bancar aquela pessoa, eu não tenho condições de bancar aquela situação. E aí eu permito que a pessoa me humilhe em mim, porque se eu se eu falar, se eu agir, essa pessoa vai me colocar para fora. Isso não é clareza, isso é omissão, isso é conveniência. Não se preocupe, tem milhões de pessoas vivendo nessa situação, porque nós temos que ser claro. Uma das coisas que mais, hoje, o que predomina um relacionamento é o financeiro. É o financeiro. Então, em nome do financeiro, muitas pessoas são humilhadas, pisoteadas, esmagadas, e muitas pessoas pisoteiam, esmagam e humilham. Então a gente tem que ter consciência disso. Disse lá, não vamos colocar um óculos cor-de-rosa. A crueldade, a manipulação e o controle existe, em menor quantidade e em maior quantidade, tá?
Clareza é eu ter consciência do que eu sou e do meu espaço, como que eu penso, como que eu ajo, como que eu defino. E ela vai desde as coisas mais simples, e eu sempre repito isso, desde as coisas mais simples, entre eu gostar e não gostar de cebola, a milhões relacionado a ações, quais ações que eu compro ou deixo de comprar. Então, é muito importante o que é o primeiro potencial da psique? O que eu gosto, o que eu sinto e como que eu ajo diante disso. Então, nós precisamos entender essas coisas. Se eu não entender esse potencial, se eu não entender que eu sou uma pessoa com capacidade para pensar, agir, e uma pessoa com a capacidade de sentir, o outro vai comandar a minha vida. E aí a pessoa bate no peito, é porque eu tenho livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio na ação do outro. Nós temos livre-arbítrio na nossa ação. Nas minhas ações, nas minhas escolhas, eu tenho 100% de arbitragem. Eu posso escolher A, B, C, D, o F, G, H, o que eu quiser. Mas com o outro eu tenho que obedecer regras. Por isso que a gente diz que a nossa arbitragem está condicionada à atitude do outro. Porque nós obedecemos leis, porque nós gostamos de encher a nossa boca e dizer nós somos seres civilizados. Se nós somos civilizados, nós obedecemos regras. Então, não, Carlos. Evitar conflito, ficar em silêncio para evitar conflito, nem sempre é clareza emocional. Pode estar escondendo ali um medo, uma covardia, uma insegurança, pode estar escondendo muitas coisas, traumas, e aí a gente discute em terapia. Pois é, né? Uhum. Valeu, Sônia, obrigado. Microfones abertos, gente, vamos lá. Eu que queria comentar um fato, Sônia. Por exemplo, pensar com clareza requer confiança também, né? Com certeza. Por exemplo, você falou da mensagem, simplesmente a pessoa manda uma mensagem, a outra pessoa nem viu a mensagem, muitas vezes. A pessoa tem tanto compromisso que nem viu a mensagem, né? Outro dia, por exemplo, sexta-feira passada, eu não recebia o link dos caravaneiros. Não recebi. Oh, meu Deus. Eu falei, ou eu tô sem internet, eu poderia estar pensando assim, nossa, acho que o Antônio me tirou do grupo. Não. Eu acho que eu estou sem internet, por isso que eu não recebo o link. Eu acho que eu vou ligar para o Adilson, vou mandar uma mensagem para ele. Aí eu mandei uma mensagem para o Toninho. O Toninho me mandou o link, sabe? Entende? É um pouco mais... Você me ensinou isso, Sônia. Há 40 anos atrás, eu ficava muito preocupada e sofria antecipadamente, né? Os meninos não chegavam e perdia. E você falou assim uma vez, olha, muito simples, confia. A notícia ruim chega logo. Então, onde quer que ele esteja, não está fora da cobertura. Deus nos ama igualmente. Não precisa ficar em pânico. Se a pessoa não veio, não telefonou, pense em todas as possibilidades, né? Acabou, por exemplo, acabou a bateria do celular, furou um pneu, pegou muito trânsito. Você não vai pensar que aconteceu uma tragédia, sabe? E se a pessoa não respondeu também, por
Poxa vida, tem hora que o meu filho chega para mim e fala assim: Nossa, mãe, mandei uma mensagem da Ponte Preta para você, você nem viu. Eu não tive tempo, nem vi o celular hoje, sabe? Então, é coisa assim que eu acho que está mais atrelado ao psique mesmo da pessoa, a pessoa pensar, paranoia dos outros. Isso aí é a confiança que a gente tem, pensar positivo. Clareza, clareza. Aconteceu isso porque eu tenho um fato e eu vou buscar uma ação, uma solução para ter um resultado positivo ou negativo. Se eu não busco, eu sempre divido isso, eu ensino o jogo do eu baseado nisso. Fato, ação, solução, resultado. Se eu penso dessa maneira, eu tenho um fato, o fato é isso. Quais são as ações que eu posso fazer dentro desse fato? Isto e isto. Muito bem, vou partir para esta solução. Essa solução vai ser um resultado positivo se eu executar ou negativo se eu não executar. Agora, eu não posso dizer que o outro é culpado da ação que eu não fiz. Isso é liberdade emocional e isso é pensar com clareza. Pensar com clareza é um exercício constante. E como ele é um exercício constante, ele faz com que nós estejamos na consciência e não lá no inconsciente. E se eu estou na consciência, eu estou apto a dar boas respostas às minhas emoções. Agora, se eu não tenho o hábito de pensar com clareza, eu sempre vou dar respostas atravessadas às minhas emoções. E isto vai me levar a um sofrimento. Verdade. Isso vai levar a um sofrimento. Mais pergunta, Gleice? Eu quero perguntar o seguinte: você estava explicando sobre as mensagens do WhatsApp, né? E você estava dizendo sobre a nossa estrutura, de que a gente cria uma expectativa e que a gente pode criar uma estrutura positiva ou negativa sobre isso, não é? Mas aí me perguntei assim, mas esse negativo, o positivo, a gente precisa aprender a construir. Mas e o negativo? Ele é uma parte de quem somos ou ele é uma parte assim que nós permitimos ficar? O negativo, ele está relacionado a três fatores muito importantes. O primeiro tem a ver com os nossos antepassados nos primórdios da Terra. É muito importante nós entendermos que esses antepassados, eles tinham a necessidade de ficar em alerta, ter medo e observar o que estava acontecendo para não ser morto. Então, eles tinham a necessidade de pensar no negativo. E nós temos que pensar nos nossos antepassados sem casa, sem celular, sem internet, sem rede elétrica, sem água, sem nada. E Sem eles, gás. eles precisavam buscar da natureza tudo. Então, eles tinham medo, eles ficavam em estado de alerta, e esse medo e esse estado de alerta causavam a sobrevivência dessas pessoas. Nós, hoje, não precisamos, nós não estamos lá nas cavernas, nós não temos esses problemas que eles tinham, mas nós temos essa herança de alerta dele. Nós vamos falar que isso é o nosso neuroticismo. Qual é a função do neuroticismo em nós? Alertar para perigos e ameaças. E nós vemos com muito mais facilidade os perigos e ameaças do que o confortável, do que a estabilidade. Então, nós estamos prontos para a instabilidade.
Nós estamos no perigo e ameaças e vamos para a estabilidade emocional. Então, esse medo vem daí. O outro aspecto é herança familiar. Se a nossa família tem o hábito de pensar mais negativo do que positivo e educou-nos para o negativo, é uma repetição de um padrão comportamental negativo. Eu estou repetindo o hábito do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha bisa, da minha tataravó e por aí afora. E eu posso quebrar esse padrão. Até aqui todo mundo pensava negativo, daqui para frente eu vou pensar positivo. A gente chama isso de determinismo psíquico, porque é uma herança familiar. E o terceiro ponto, e o mais interessante e o mais presente, é que pensar negativo, pensar que vai dar errado, nós já estamos esperando essa resposta. E ela já está pronta, e as coisas e as soluções já estão prontas. Pensar positivo nós temos que construir, e quase sempre nós temos preguiça de construir, de fazer o certo, de fazer o diferente. Se você está numa família onde todos têm o hábito de começar o dia dizendo bom dia, graças a Deus, você começar a dizer bom dia sem pôr graças a Deus, já vai causar uma revolução. Se você está numa família que todo mundo tem o hábito de dizer tô indo como Deus quer, e você diz assim, eu estou maravilhosamente bem, você já vai causar outra revolução. Só que isso vai dar trabalho, porque as pessoas vão perguntar por que você está maravilhosamente bem, porque eles não estão bem. E muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de construir a nossa liberdade emocional. Nós queremos que alguém faça por nós. E a verdade nua e crua é que nós temos que fazer, não é o outro. É construtivo, então. É construtivo. Você tem E que. dói, né? Dói muito. Saber da verdade e ter que construir, dói. Dói sim, muito. Entendi. Entendi. E outra coisa que eu também queria perguntar, eu até anotei aqui, é sobre as comparações que você estava falando, né? Como entender o que realmente existe e o que e separar, aprender a separar isso das subjugações, entendeu? Repete de novo, que eu acho que eu não entendi. Assim, ó, como entender o que realmente existe mediante as comparações? E como separar o que realmente existe da subjugação? Subjugação ou dedução? A dedução A dedução. também. Tá. Quando você vai pensar em alguma coisa, por exemplo, uma pessoa mandou uma mensagem, você mandou uma mensagem, bom dia, Sônia Divine. Mas a Sônia Divine não respondeu bom dia para você. Nem aparece lá, ou então aparece que a Sônia Divine visualizou, ficou azulzinho, mas a Sônia Divine não respondeu. O fato é que você mandou uma mensagem. O fato é, a Sônia Divine visualizou a sua mensagem. E o fato é, a Sônia Divine não respondeu a sua mensagem. Isso é fato. Qualquer outra coisa que você pensar além disso são deduções. Não respondeu a minha mensagem porque não quis, porque não teve
tempo, porque não gostou, porque não gosta de mim, porque eu não tenho importância, por que que não respondeu, vai ver que tem pessoas mais importantes do que eu, vai ver que tem um ricaço lá que paga caríssimo na terapia, e aí tudo isso são deduções. O fato é, você mandou uma mensagem, o fato é, a Sônia Divine viu uma mensagem, o fato é, a Sônia Divine não respondeu a sua mensagem. O resto é tudo deduções. O As ideal, deduções. as deduções vão acabar com você. E o fato é que dali 2 dias ou 3 dias, que já que todo mundo fala isso para mim, que eu só respondo as mensagens 15 dias depois, eu falo, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa fala, tudo bem. O que estava acontecendo com você? Correndo no meu trabalho. O fato é esse. Não teve opção, não teve tempo, não teve oportunidade de responder. Então, todas as vezes, não é só isso na mensagem, muitas outras coisas. Outro dia uma pessoa me disse assim, eu mandei uma mensagem para o Antônio, aquele Antônio ali que é o professor, e o Antônio não me respondeu. Típico. Típico. Eu disse, e aí a pessoa manda mensagem para mim, porque a pessoa acha que eu tenho um poder sobrenatural sobre o professor, sabe? Que se eu fizer assim, pirim, pim, pim, pirim, bim, bim, o professor vai fazer alguma coisa. E quando a pessoa manda isso, eu já entendi que a pessoa entende esse poder sobrenatural. Então eu respondi para a pessoa assim: eu também mandei mensagem e ele não me respondeu. Para deixar claro para a pessoa que eu não sou especial, que ela está me colocando num lugar que não cabe, que ela está comparando ela comigo que não cabe. E que ele responde se ele quiser, graças a Deus, ele tem autonomia emocional. Ele não é obrigado a responder. E aí a pessoa mandou uma carinha rindo, né? Do tipo assim, se não respondeu para você, menos ainda para mim, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas o que é isso? Isso significa que nós estamos sempre buscando comparações. É lógico que eu tenho mais liberdade como professor do que a pessoa. Mas é lógico que eu conheço o professor há mais tempo do que a pessoa. E que eu já conquistei o degrau da confiança, do carinho. Significa que eu vou ficar nesse patamar ali enquanto eu estiver fazendo tudo certinho? Sim, faça errado para ver se ele não chuta. Entendeu? É, entendi. É exatamente isso que as pessoas precisam entender. Tá. Muito bem, E eu pode só tenho mais uma pergunta, Sonia. Aí perguntar. você falou também sobre os medos que houve, que a pessoa tem, né? Eu, por exemplo, do meu gás, eu sei que foi na parte da infância. Mas a gente, eu queria saber assim, como que a gente não leva isso para a fase adulta? Os medos de infância, Isso. não tem jeito. Se você tem uma infância, O professor tá rindo, manda ele parar ali, ó. você tem uma infância, e nessa infância você não foi cuidada e você adquiriu um trauma, não tem como você não levar para a fase adulta. Você vai trabalhar na fase adulta o trauma da infância. É por isso que a gente faz terapia, para trabalhar na fase adulta os traumas infantis. Só por isso. Não tem como.
Se tivesse esse milagre, eu vou te dizer uma coisa: se tivesse esse milagre, não existia mais doenças na Terra. E a Terra já seria um mundo feliz. Ela não é um mundo feliz porque não tem como fazer isso. Então, se alguém educou a gente com medo, com insegurança, com traumas, com chicote, sei lá o que, eu vou levar isso. Eu falei da lagartixa ali. Eu vou levar para a vida adulta. A lagartixa da minha sobrinha é o teu gás da sua infância. A lagartixa da minha outra paciente é o armário da infância. Então, precisa trabalhar na fase adulta para receber e estabilizar na infância. Entendeu? Entendi. Entendi. Obrigada. É trabalhar na terapia mesmo. Professor, quer fechar para gente com chave de ouro? Só para completar, né, esse tema que é gostoso de se conversar e aprofundar. Mas nós somos fruto das nossas experiências, das nossas vivências, da infância até hoje, e a vivência de amanhã é o que vai nos trazendo seguranças ou inseguranças. Com isso, eu estou dizendo que a tua maturidade não está diretamente relacionada com a idade. Temos pessoas muito idade avançada e são completamente imaturas, completamente despreparadas para a vida. Quanto aos traumas da infância, a Sônia está muito feliz na colocação de que não tem como realmente não carregar. Por quê? Porque na infância nós não conhecemos e não trabalhamos o processo de análise. A criança, ela só recebe. Ela não tem condições de transformar aquilo em um processo que vai trazer uma resposta. Isso só se adquire com o tempo, com os traumas, com as faltas. Toda criança passa por processos traumáticos. Como ela vai trabalhar isso dependerá de inúmeros fatores, da família, dos amigos, dos professores, daqueles com quem convive, mas esse trauma, esse medo, essa insegurança sempre estará lá. E vão se manifestar a qualquer momento, vão vir à tona diante de uma situação que nos deixa inseguro, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso, nessa colocação que vocês todos trouxeram? A maturidade é uma conquista diária. Não tem ninguém que diz assim, estou maduro porque eu cheguei aos 70. Não, é uma conquista diária. E essa conquista diária, ela só vem com esforço, com suor, com dedicação, com interpretar a vida, compreender o momento que estamos vivendo, ter a clareza do porquê estar naquele processo. Isso é maturidade. Eu estou diante de uma situação que eu sinto que eu não tenho forças para resolvê-la. Eu preciso de ajuda. Isso é clareza, isso é maturidade. Isso é clareza e maturidade. Admitir a própria incapacidade diante de um momento que se apresenta. Tá? Mas esse momento que eu acabei de dar como exemplo, só para encerrar, não vem do nada. Isso veio. Não. Vem de tudo que você viveu, enfrentou, resolveu ou não. Quanto mais compreende a si mesmo e quanto mais se esforça para angariar conhecimentos que te proporcionem mais clareza, você terá menos conflitos na vida. Porque as suas escolhas serão mais claras. Não serão tentativa e erro. Você sabe
pelo conhecimento que você carrega, que determinada escolha será boa e outra escolha será muito ruim. Portanto, você sempre terá escolhas muito mais criativas e muito mais que proporcionam um crescimento do que aquelas que te jogam para baixo. Então, clareza é conquista, maturidade é conquista, traumas são colocados na infância. Na vida adulta, são procurados. A gente procura os traumas. A gente quebra a cara. Depois se arrepende, mas já está feito. É isso. É É isso, isso. pequeno. Que maravilha, né? Então, entendeu? Entendeu? Na É vida da isso. infância não tem jeito. A gente Não vai tem jeito. resolver. O adulto a gente procura com as próprias mãos. Eu costumo brincar que buscamos provas com as próprias mãos. Porque depois vai dar um trabalho para corrigir. Mas Muito. e a mensagem de hoje, pensar com clareza é vital para termos uma vida melhor, para construirmos uma vida com liberdade emocional, ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Até a semana que vem, com muita paz, com muita luz para todos nós. Beijos! Tchau, tchau. Beijos. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine. Venha
conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo. Você não vai se arrepender.